Estamos a um dia de uma grande festa, o dia de São João Paulo II, um santo que tinha uma devoção intensa à Virgem Maria, um santo extraordinário que impactou a Igreja e a humanidade no final do século XX e no início do novo milênio. A vida de São João Paulo II é um exemplo. Muitos de nós tivemos a graça de fazer parte da geração São João Paulo II. Fomos privilegiados pela oportunidade de conhecer um santo em vida, ouvir os seus conselhos, seus discursos, vê-lo pela televisão em suas viagens ou sermos atraídos pelo testemunho. E quem nos ajuda a compreender o testemunho de vida e o magistério de São João Paulo II é o padre Aldo Fernandes da Rocha, do clero da Diocese de Bragança, do Pará, doutor em Teologia Dogmática. Boa tarde, Padre Aldo, bem-vindo aqui à TV Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington, e a todos os que nos acompanham no programa. Padre Aldo, primeiro eu quero que o senhor diga, da sua experiência pessoal com o Papa João Paulo II. Então, eu nasci neste tempo de João Paulo II. Tenho 52 anos de vida e 27 de ministério sacerdotal e tive a graça de encontrá-lo por 5 vezes. Desde 8 anos, em 1978, que passamos a vê-lo pela televisão. E ele despertou em todos nós, na minha geração, provavelmente na sua, um fascínio muito grande. Quando eu era seminarista ainda, em 1991, tive a primeira oportunidade de encontro com ele na Catedral de Natal, no Rio Grande do Norte, por ocasião do Congresso Eucarístico Nacional que ele veio encerrar ali. E na Catedral, encontrando com bispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, lembro bem que ele comentou aquele pedido dos gregos do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20, que vindo a Jerusalém, pediram a Filipe de Betsaida: Senhor, queremos ver Jesus. E a exegese, a hermenêutica feita pelo Papa já me conquistou, mesmo no início da teologia. Dali a alguns anos, eu tive como diácono a ocasião de ir a Roma, logo após a minha ordenação diaconal, e num congresso de seminaristas simpatizantes do movimento dos focolares, estava na programação uma visita a Castelo Gandolfo, que é a casa de repouso do Papa, e se encontrava ali por dias após o Natal, e fomos todos lá, focolarinos, focolarinas, sacerdotes, os seminaristas, e o Papa, muito simpático, na ocasião, disse: focolarinos evoca sempre um juntos, por isso mantenham-se sempre na unidade a Jesus Cristo, a Igreja e uns com os outros, algo mais ou menos assim. Sorriu, nós cantamos em polonês, na língua dele, um refrão ensaiado, um refrão de Natal que ele gostava, e o encontro foi muito marcante. Além destes, tive outros que poderei falar no decurso da nossa entrevista. Esses encontros foram compondo dentro de mim, da minha caminhada sacerdotal também, vocacional, um aspecto referencial para o fascínio por Jesus Cristo, pela Igreja, pelos outros. A vida dos santos contagia, e contagiou a mim também. Tomara do céu, e celebrando sua festa amanhã, ele me ajude, nos ajude a nos manter nesta fidelidade a Jesus, tanto quanto ele a viveu. Perfeito. Padre Aldo, quando nós olhamos para o magistério de São João Paulo II, como nós podemos caracterizá-lo para a sua memória e, assim, a lembrança na vida da Igreja? João Paulo II foi um
um homem apaixonado pela igreja em tempos tão difíceis quanto os que a gente vive agora. Tempos de conflitos sociais, internacionais muito fortes. Lembrar que ele nasceu 2 anos após a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, e viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial. Estava então abalizado no intento de anunciar a paz, que vem da justiça, com uma sensibilidade de alguém que foi marcado também por tantas outras pessoas de um caráter muito forte e dedicado a Cristo e à Igreja. O padre Karol Wojtyła esteve no meio de frades carmelitas bastante resistentes a toda a opressão que a ditadura na Polônia impôs aos poloneses. Conheceu como o arcebispo de Cracóvia, o cardeal Wyszyński, que marcou muito a personalidade dele. Um santo não nasce sozinho e influencia numa herdade que ganha e que transmite. Por isso é que temos um Papa que, se não derem, mas merece o título de Magno, pela grandeza do seu ensinamento, a extensão dos temas que ele abordou, o alcance da integração intraeclesial e entre as nações e todos os setores da sociedade que puderam tê-lo como uma referência, inclusive midiática, forte durante esses 26 anos de pontificado. Ou seja, temos alguém gigantesco diante de nós, como um dom que Nosso Senhor sabia necessário para o tempo do seu pontificado. Eu o vejo assim, como uma referência às portas de um novo milênio, que foi o foco histórico do seu pontificado, a celebração do grande jubileu do ano 2000, preparando a Igreja para os desafios futuros, com os seus sucessores, Bento XVI e agora o Papa Francisco. Perfeito. Padre Aldo, quando nós olhamos para os desafios, quais desafios principais nós poderíamos estabelecer aqui e trazer a reflexão que João Paulo II teve de enfrentar e venceu para podermos assim relembrarmos também as vitórias desse pontificado? João Paulo II é herdeiro de uma missão bastante áspera do ponto de vista interno da Igreja. Ele participou de todas as sessões do Concílio Vaticano II e ajudou a construir e a escrever textos da Declaração Dignitatis Humanae sobre a liberdade religiosa e a grande, bela Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre as relações da Igreja com o mundo contemporâneo. Ele se viu no dever imediato após o falecimento do Papa Paulo VI e de João Paulo I, de fazer com que o concílio fosse acolhido, recebido. A recepção do concílio não é tão fácil assim, porque encontra emergências, efervescências de todo tipo, inclusive dentro da própria igreja, com novas teologias, nova maneira de enxergar os acontecimentos, sentir os apelos do Espírito, interpretar os sinais dos tempos. Tudo isso deu a João Paulo II um grande desafio de estabelecer diálogos em tempos em que esses diálogos não eram tão fáceis assim. Nunca são fáceis. Aqui na América Latina, por exemplo, tendo já acontecido a Conferência de Medellín, com a presença de São Paulo VI, a outra conferência, em 1979, 11 anos depois, coube a ele abrir com o seu discurso magnífico, dentro de um contexto teológico já bastante
espinhoso pelo surgimento da teologia da libertação e toda a interpretação que se criou em torno desta teologia, e depois o próprio Papa disse muito útil, necessária para os nossos tempos. Lembrar que João Paulo II é o Papa da doutrina social da Igreja em maior volume, desde a Rerum Novarum, passando pela 40º ano, Populorum Progressio, de Paulo VI, depois de Mater et Magistra, e depois todos os documentos que ele ofereceu à Igreja, como Centésimos Anos, Laborem Exercens e outros do mesmo gênero. E, além disso, o Papa teve que travar relacionamentos com as nações, porque os conflitos explodiram sempre mais. Lembre-se, por exemplo, da queda do Muro de Berlim, em 1989, e a penetração da fé católica na Cuba, os relacionamentos com a China, o próprio relacionamento com os cardeais na Cúria Romana. Ele foi o autor de um primeiro aporte de reforma da Cúria Romana com a Constituição Apostólica Pastor Bonus e todas as outras adequações que ele teve que fazer dentro da Igreja para que ela se preparasse para uma abertura, como ele mesmo tinha preconizado no seu discurso inicial: spalancate le porte a Cristo, abrir as portas, escancarai as portas a Cristo Jesus. Ele não tira nada, antes ele confere sentido a toda a vida da humanidade. Os marcos do pontificado de João Paulo II foram a verdade sobre Jesus Cristo, a Igreja e o mundo, e 4 palavras que estão no vocabulário, na semântica deste santo, mais presentes, foram exatamente Jesus Cristo, a Igreja, Maria e o Concílio Vaticano II. Esses elementos nos ajudam a compreender aqueles outros acontecimentos que vieram a reboque, porque, por exemplo, a expansão missionária que a Igreja teve, própria da índole do Concílio Vaticano II, com João Paulo II, levando-o, inclusive, a um aproximar-se muito mais das pessoas, o que certamente levou também o Papa a ser alvo de Mehmet Aliaca na Praça de São Pedro em 81, no dia 13 de maio, e a outras tentativas, inclusive, de atentados ao Papa. A própria viagem de Roma às Filipinas teve uma tentativa malograda de terrorismo, que poderia ter vitimado o Papa já naquela época. Isso tudo coloca o Papa na ousadia, na parresia, termo muito apreciado por Papa Francisco agora, a fim de se tornar instrumento útil na mão do Espírito Santo. Tudo somado, nós temos alguém que cativa pela ousadia e pela simpatia. João Paulo II era de uma personalidade poliédrica, carismática, muito afeito à comunicação, um poeta, um filólogo, um artista. Então, nós temos uma pessoa muito próxima da juventude, das famílias, dos artistas. É um Papa completo, se pudéssemos dizer isso, né? Padre Aldo, a gente também precisa observar que João Paulo II, ele tem a sua formação enquanto seminarista, a sua ordenação, ainda no período da igreja clandestina na Polônia, né? De que forma esse momento na vida de João Paulo II o ajudou a depois fazer um caminho de diálogo com regimes, com governos, com outras situações semelhantes ao redor do mundo? Você aprende com a dificuldade. É inevitável isso. Quanto maior o desafio, maior também a perspicácia, o uso da inteligência. Temos em João Paulo II um diplomata quase que nato e que foi aprendendo também com todos os circunstantes a ele.
Pensar que foi secretário dele ninguém menos que Agostino Casaroli, de Piacenza, mas também teve Bernardin Gantin, do Ghana, que era prefeito da Congregação dos Bispos, o próprio cardeal Eugênio Salles, daqui do Rio de Janeiro, Dom Lucas Moreira Neves, o cardeal Neves. Estas pessoas vão ajudando a ampliar a visão que o Papa precisa ter dia a dia do mundo que ele absorve e para o qual ele é testemunha de Jesus Cristo como pastor universal. Ele teve então que começar a aprender a dialogar com todos estes setores da vida eclesial, à dintra e à dextra, para dentro e para fora. É o primeiro, por exemplo, que coloca a igreja como representação na ONU, e é o primeiro que entra no mundo fechado da ditadura cubana para o diálogo. Esses acontecimentos dizem então como o aprendizado foi paulatino, gradual. João Paulo II amadureceu no seu pontificado sempre mais, no meio desses desafios internacionais e eclesiais, dos quais se saiu muito bem. Basta pensar a quantidade de documentos, de beatificações e canonizações, as expansões que a Igreja teve nas Américas, na Europa, na África, na Oceania, na Austrália. Né? Nós temos um mundo que se integrou cada vez mais, inclusive pela expansão e ascensão da telemática, da mídia, né? Dos meios de comunicação que ele apreciou tanto, e através das viagens missionárias que com ele tiveram um uso praticamente como instrumentum laboris da missão. Temos então uma pessoa muito próxima, mesmo em tempos mais difíceis do que os atuais para a comunicação, um Papa muito próximo do povo. O povo todo amava, pensar como ninguém nunca esqueceu, a bênção, João de Deus, nosso povo te abraça, tu vens em missão de paz, seja bem-vindo, né? E em todas as nações criaram sempre uma musiquinha para dizer do amor que brotava, eclodia quase que espontaneamente do encontro com este servo de Deus, com este Papa. Padre Aldo, quando observamos João Paulo II, também nos vem à memória o contato que ele estabeleceu com os jovens, já observando o hoje da igreja para a evangelização, mas também a proximidade que ele imprime através das suas peregrinações. São dois aspectos também muito marcantes do seu pontificado, não é mesmo? Sim, ele viveu em tempos bem difíceis para a juventude na Polônia. Tinha um grupo de teatro, ele era artista, gostava desse contato com seus colegas, mesmo em tempos tão exigentes. Teve uma namorada. João Paulo II foi uma pessoa muito próxima da realidade dos jovens de todos os tempos, também dos nossos. Ele participou destes encontros que ele mesmo iniciou por 19 versões, a Jornada Mundial da Juventude, e que os seus sucessores levaram adiante como ocasiões que não se poderiam perder para a evangelização da juventude e fazer brotar daí tantas iniciativas de anúncio do Evangelho e conquista para uma vida coerente de testemunho de Cristo nos jovens. Isso o leva de novo a ir ao encontro dos jovens, que depois, por ocasião da morte dele, levou a juventude a corresponder à peregrinação do Papa aos jovens. Agora os jovens foram a Roma para dizer um adeus ao seu pai, à sua referência, e foi muito bonito, né? Aquele momento de exéquias e de despedida de João Paulo II com os jovens. Se via nas lágrimas, no choro, uma sensação de orfandade que brotou exatamente deste peregrinar contínuo entre o Papa e a juventude. Mas também isso se deve dizer com relação às famílias, o encontro mundial
que ele estabeleceu do Papa com as famílias, levou a pastoral familiar a uma explosão maravilhosa nas nossas paróquias. Sem dúvida, depois de Familiares Consórcio, em 81, do Sínodo, após o Sínodo sobre a Família, nós temos uma pastoral familiar que fez um grande avanço e continua fazendo nas nossas paróquias e comunidades, preparando casais para o fascínio da vida matrimonial, e até mesmo indo em busca daqueles que naufragaram no seu caminho matrimonial, ou bom pastor, né, os casos especiais, e assim por diante. Temos, então, este feedback, não é, de sentimentos e de comunhão que o Papa inaugurou e que os seus sucessores levaram adiante com relativo sucesso, né, com respectivo sucesso, como estamos vendo atualmente, inclusive, na vida do Papa Francisco. E o Papa João Paulo II esteve, se não me engano, 3 vezes aqui no Brasil, né? Sim, 3 vezes. 3 vezes. Nas 3 ocasiões, ele se encontrou com grandes multidões, fez, pelo menos em 2 ocasiões, viagens por algumas cidades, né? O nosso país, ele tem dimensões continentais. E há 31 anos, ele visitou Irmã Dulce, na Bahia, né? Foi um momento também muito marcante para o povo brasileiro. A sensibilidade de João Paulo II para com os doentes, para com os sofredores, que lhe levou, inclusive, a nos oferecer, nos brindar com uma carta apostólica digna de leitura e releitura, intitulada Salvifici Dolores, o sofrimento que salva, o caráter redentor do sofrimento cristão. Levaria não somente a Irmã Dulce, pense, quando ele foi a Calcutá, na Índia, não é? E ao encontro com estas outras santas e santos que se dedicaram aos doentes, como a própria obra de Padre Pio, dos hospitais do Sollevo della Sofferenza, do alívio do sofrimento, não é? E então temos o convite da vida de São João Paulo II para esta sensibilidade que, por vezes, se esvai da pessoa que não está doente para com aquele que tem dores, seja para a proximidade física, como protocolar, o favorecimento para o tratamento e tudo mais. A presença do Papa nunca é só um acontecimento. E a presença da vida cristã, em todos os ambientes da vida humana, nunca é somente um acontecimento utópico. É também carregado de utopia, de esperança, de projeto, de horizonte, de significados, é polissêmico, teologicamente polissêmico, né? Nós o sabemos. Então, a presença de São João Paulo II é providência, é um convite que o Espírito vai fazendo por onde passou este santo, para que a humanidade se refinasse em sensibilidade. No Evangelho de hoje, nós vimos Jesus reclamar que sabiam bem interpretar os sinais climáticos do seu tempo, os fariseus, e não sabiam interpretar os sinais dos tempos, né? Dos acontecimentos. Esta sensibilidade precisa cada vez mais crescer dentro de nós, em inteligência e em amor, porque da sensibilidade o amor recebe uma força grande. Para amar e dedicar-se, a pessoa precisa crescer na sensibilidade, no estar perto, no sentir com, no padecer com, na compaixão, no rahamina, né? Na misericórdia, no corde miserere. Sem isso, não dá para amar. Perfeito. Padre Aldo Fernandes da Rocha, do clero da Diocese de Bragança do Pará, doutor em Teologia Dogmática, muito obrigado pela oportunidade da nossa conversa. Um forte abraço para o senhor. E amanhã celebraremos, se não me engano, é amanhã mesmo, né? O dia de São João Paulo II, né? Isso. Apenas
poucos anos depois do seu falecimento, né? Sim. E o Papa Bento XVI, percebendo o grito da humanidade, santo súbito, ele até alterou, porque podia fazer isso, o prazo estabelecido por lei para que se iniciasse o processo de beatificação na Diocese de Roma, e o cardeal Camillo Ruini foi o responsável deste processo até o fim. E, rapidamente, com as devidas observações de processo de milagre, o Papa Bento XVI pôde beatificá-lo, e o Papa Francisco canonizou 2 Joãos, né? João 23 e João Paulo II, né? Tá certo. Lá em outubro. Padre Aldo, muito obrigado, viu? Obrigado, senhor, também. Forte abraço.